Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje, em nossa aula, continuaremos falando do processo de colonização. Porém, daremos atenção à colonização inglesa e francesa. Fiquem atentos aí com o módulo 8, a partir da página 130. E bora lá para a nossa aula. Então, sobre a colonização inglesa, nós vamos falar que, embora a Inglaterra fosse atuante nos mares e oceanos desde o século XVI, a Inglaterra só se lançou ao mar para iniciar o processo de colonização lá por volta do século XVII, tá? Então, nós vimos que Portugal foi pioneira nesse processo, né, das navegações, depois veio a Espanha, e aí a Inglaterra também queria correr atrás do prejuízo e tentar também achar territórios para explorar. E aí, gente, o que nós aprendemos é que, com o Tratado de Tordesilhas, houve aquela divisão dos territórios entre os países ibéricos. Quem eram os países ibéricos? Eram Portugal e Espanha. Isso lá em 1494. Então, no Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter a divisão de territórios da América entre Espanha e Portugal. Então, com isso, os outros países da Europa vão se sentir prejudicados com esse tratado, né? Na corrida rumo a novos territórios, outros países da Europa se sentem prejudicados, isso vai gerar alguns conflitos, e eles acabam não reconhecendo o Tratado de Tordesilhas, que foi imposto por Portugal e Espanha. Então, vocês já viram em algum momento nas aulas de história esse mapa com a divisão dos limites do Tratado, né, de Tordesilhas, e aí você tem territórios que pertencem a Portugal, territórios que pertencem à Espanha, e o restante dos países da Europa se sentiram prejudicados com a imposição desse tratado, inclusive Inglaterra e França, tá? Então, um dos países que visavam conquistar territórios na América era a própria Inglaterra, cujo a atuação marítima da Inglaterra chamou muito a atenção do rei da Espanha, porque desafiou a supremacia marítima, né, da Espanha. O maior confronto entre a Inglaterra e a Espanha ocorreu em 1588, quando o rei espanhol ele envia a Invencível Armada para tentar invadir a Inglaterra. Só que os galeões espanhóis acabaram se mostrando ineficazes para tal manobra e acabou que a Invencível Armada acabou sendo derrotada pela Inglaterra, lá no Estreito Canal da Mancha, tá? E assim, com essa vitória, a Inglaterra ingressa também na disputa por áreas coloniais americanas e, apoiada por sua poderosa esquadra e por riquezas que ela trouxe, né, dos corsários, pelos corsários que assaltavam os galeões espanhóis carregados de ouro americano. O que isso quer dizer, galerinha? Explicando mais facilmente para vocês. É que quando a Espanha estava explorando o território americano, tirando muito ouro aqui, né, das terras ali, parte da América do Sul, parte da América Central, que nós vimos ali, que eram territórios dos Incas, dos Maias e dos Astecas, a Inglaterra ela contratou corsários para assaltar os navios espanhóis enquanto eles vinham carregados de ouro, né? Então, a Inglaterra não tinha colônias, mas ela utilizou essa estratégia de assaltar os navios espanhóis que vinham carregados de ouro, e acabou que a Espanha teve muito prejuízo também, porque muitos dos navios espanhóis carregados de ouro foram assaltados e esse ouro foi levado para a Inglaterra. Complicado, né? Mas a Inglaterra teve essa postura de roubar os navios espanhóis, tá? Então, assim a Inglaterra acabou invadindo a região da América do Norte e ela enviou uma expedição colonizadora a cargo de Walter Raleigh, né, que levou os primeiros colonos ingleses. Então, enquanto que Portugal está na América do Sul, na região do Brasil, a Espanha também pega parte da América do Sul, América Central, a Inglaterra invade a América do Norte, tá? E aí, essa região, ela surge como uma alternativa para os perseguidos religiosos, porque na Inglaterra, muitos religiosos
não adotaram a religião anglicana, o anglicanismo, que era a religião oficial do Estado inglês. Então, como eles não adotaram, né, e se tornaram-se cristãos protestantes de outras religiões, eles eram muito perseguidos dentro da Inglaterra. Então, esses perseguidos religiosos viram a oportunidade de sair da Inglaterra e ter uma vida mais livre, né, sem perseguição religiosa, nessa nova área conquistada pela Inglaterra, que era a América do Norte. Então, você tem aí uma imagem, né, uma pintura dos primeiros imigrantes ingleses que acabaram vindo para a América do Norte, conhecido como país peregrino, né, um país dos peregrinos. E aí você vai ter uma leva de cristãos, protestantes, que acabam vindo para a América do Norte, algumas pessoas que não tinham uma vida muito boa lá na Inglaterra, que não tinham trabalho, não tinham uma expectativa de vida melhor, não tinha um conforto, né, naquela sociedade. Então, eles se aventuraram e acabaram vindo aqui para a América do Norte, tá? Então, o povoamento dessas terras, né, as terras da América do Norte, por volta do século XVII, elas foram organizadas por meio da companhia, das companhias de comércio. E essa companhia, ela divulgava a América como a terra das oportunidades, a terra da liberdade, especialmente para os perseguidos religiosos, né, que sentiam que necessitavam dessa liberdade. Então, eles viam a oportunidade de sair da Inglaterra e morar na América do Norte e serem livres. E para os excluídos da sociedade inglesa, quem eram esses excluídos? Muitos desses excluídos eram pessoas que haviam sido expulsas de suas terras, e haviam sido expulsas do campo. Eles eram criadores na verdade, eles plantavam, né? E os criadores de ovelha vieram e os expulsaram das suas terras, tá? Esse processo foi conhecido como cercamentos. E aí, para criar essa quantidade de ovelhas, né? Criar uma quantidade de ovelhas em larga escala, muitos camponeses foram expulsos de suas terras e ficaram sem emprego e sem terra. E aí, nesse processo conhecido por cercamentos, esses agricultores saem, né, do campo, sem terra, nas cidades eles não conseguem emprego e ficam ali perambulando. Muitos ficam perambulando pelas ruas da Inglaterra sem emprego, sem oportunidade, numa situação miserável. Então, eles veem a oportunidade de vir para a América do Norte como uma oportunidade de mudança de vida, né? Como um desejo de melhorar, de crescer, que eles não tinham mais esse sonho na Inglaterra. Então, eles não viam mais essa oportunidade na Inglaterra. As suas terras tinham sido tomadas e aqui a América do Norte acabou sendo a terra da oportunidade. Então, eles viam a América do Norte como a terra das oportunidades. E os cristãos protestantes viam a América do Norte como a terra da liberdade, né? Eles poderiam viver livres para continuarem pregando a sua religião. E aí, essas pessoas que saem da Inglaterra e vêm para a América do Norte fundam as 13 colônias, que a gente vai saber que essas 13 colônias serão os Estados Unidos no futuro, né, gente? Então, essas pessoas saem da Inglaterra, fundam as 13 colônias na costa atlântica e essas 13 colônias elas vão tomar características bem diferenciadas ao longo do processo de colonização. Então, você tem aqui as 13 colônias formadas por esses povos que saem da Inglaterra. Então, você tem as colônias centro-norte e as colônias do sul. Essas colônias terão características diferentes no processo de colonização. Uma colônia, essas colônias da região sul, elas têm um processo de colonização semelhante à do Brasil, né? Há algumas regiões que a França também colonizou. Já as colônias do centro-norte, ela vai ter um outro modelo de colonização, um modelo chamado de povoamento, em que elas
eram mais livres, não eram amarradas à metrópole, né? Não eram amarradas à Inglaterra, elas tinham liberdade comercial. Isso fez toda a diferença no processo histórico, tá? Na formação também dos Estados Unidos, tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre as colônias do Centro-Norte. No Centro-Norte, os domínios ingleses desenvolveram-se, né, nas colônias de Rhode Island, Nova Hampshire, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, conjunto conhecido como Nova Inglaterra. Essa pronúncia não vai ficar perfeita, até porque, galerinha, eu não sei as pronúncias perfeitas desses nomes, mas essas são as colônias do Centro-Norte, tá? São colônias do Centro-Norte, foram dominadas ali por ingleses. Uma parte das colônias que nós estamos falando aqui são as colônias do Centro-Norte. Então, essas colônias, exclusivamente essas colônias, elas foram chamadas de colônias de povoamento, porque essas colônias, elas tinham uma característica diferente. Elas serviam de moradia e subsistência para os colonos, que desfrutavam de uma relativa liberdade em relação à metrópole. Então, elas não tinham a dependência da metrópole, elas não eram obrigadas a obedecer à metrópole, a comercializar só com a metrópole. Era um modelo muito diferente do que aconteceu com o Brasil, tá? Então, se for comparada com as colônias do Sul, as colônias do Sul, ela vai ter um modelo um pouquinho semelhante ao do Brasil, porém com diferenças também, tá? Então, a gente diz que a diferença da colonização na região das 13 colônias, que depois se formou os Estados Unidos, é que elas tinham um modelo de colonização de povoamento. Então, foi um formato de colônias em que a região ela não foi explorada, ela foi povoada e os ingleses que ali foram morar, eles investiram, né? Eles viram ali como a terra da oportunidade e eles investiram naquela terra, tá? Investiram com muito trabalho, com muito esforço, com o sonho de ter uma vida diferente naquele território. Diferente do Brasil, em que os que vinham para cá, eles vinham para retirar, explorar, tirar o nosso melhor, tá? Então, como na região não foi encontrado ouro e prata, né, como no caso do Brasil, a coroa britânica, a coroa inglesa, ela não deu muita importância ao território, né? Então, essas colônias, elas tiveram essa liberdade, então elas foram trabalhando, plantando, pensando ali nas primeiras manufaturas, criando uma atividade comercial intensa. Então, isso foi fortalecendo essas 13 colônias que depois de conseguirem sua independência, né, da Inglaterra, se transformam num novo país que é os Estados Unidos. E a ocupação dessas terras do Centro-Norte, ela estruturou-se na formação de pequenas e médias propriedades. Então, você tinha ali propriedades de base familiar, que elas produziam gêneros de subsistência. Então, elas cultivavam vegetais, trigo, criavam animais. Então, também dedicavam-se ao comércio, comércio de peles, a pesca. Então, você tem uma diversidade de atividades econômicas ali. Tá? Enquanto no Brasil você tem ali uma única atividade econômica, né, forte, aqui não, você vai ter uma atividade diversificada por causa dessas famílias que produzem gênero de subsistência, mas depois se envolvem também com as atividades comerciais. E aí os colonos do Centro-Norte, ou colonos nortistas, eles desenvolveram também as atividades manufatureiras, né? Que a gente diz que as atividades manufatureiras, gente, é como se fosse o iniciozinho do processo das fábricas. As manufaturas, elas não têm as máquinas, elas utilizam sim o trabalho humano, mas é como se fosse o pontapé para as futuras indústrias, tá? Então, elas já desenvolveram ali as primeiras atividades manufatureiras e mercantil. E aí, para escoar a produção agrícola, né, que tudo que eles produziam na agricultura e na atividade pesqueira, eles também desenvolveram a construção naval, olha que legal. E eles dedicaram-se a um intenso intercâmbio comercial. Então, as colônias do norte, elas faziam comércio
entre a América, as Antilhas, a África e a Europa. Então, esse comércio é chamado de comércio triangular. Como eu já disse a vocês, é um intercâmbio conhecido como triangular, comércio triangular, e ele era realizado da seguinte forma. As colônias do norte, elas vendiam alimento, peixe, madeira para a região das Antilhas, em troca de receber melaço e açúcar. Então, elas vendiam esses alimentos e recebiam das Antilhas melaço e açúcar. E aí, esse melaço, eles transformavam em rum. Esse rum era levado para a África e lá na África eles trocavam o rum por escravos. Gente, eles também trabalharam com os escravos. Porém, esses escravos que eles traziam, que eles trocavam por rum, eles vendiam para as plantações, né? Eram revendidos para as plantações nas Antilhas e também vendiam para as colônias do sul. Então, os nortistas, eles não trabalhavam com os escravos, então eles pegavam essa mão de obra escrava e vendiam para as colônias do sul. Então, já nas colônias do sul, você vai ter, sim, escravidão, tá? Na colônia do norte, você tem já o trabalho de base familiar, mas você já tem um trabalho assalariado, enquanto nas colônias do sul, não, você tem a atividade escravista, tá certo? Então, você tem aí um comércio triangular. Os nortistas vendem esses alimentos para as Antilhas, né, que é o peixe, mas também a madeira, né? E aí, em troca, recebe o melaço e o açúcar. Lá eles transformam o melaço e o açúcar em rum, que é uma espécie de bebida, e esse rum é levado para a África, trocado por escravizados. Eles vão ser revendidos para as plantações das Antilhas e para as colônias do sul, tá? E aí o produto dessas plantações, que é o açúcar, tabaco e algodão, ele era vendido para as metrópoles europeias. Então, o que eles produziam também, açúcar, tabaco e algodão, era vendido para a metrópole europeia, para as metrópoles europeias, que enviavam para, né, as colônias os manufaturados necessários. Então, nem todos os produtos que eles precisavam eles tinham. Então, a metrópole enviava para as colônias alguns produtos manufaturados que as colônias precisavam. Então, gente, essa atividade, né, nas colônias do norte, centro-norte, ela permite um grande desenvolvimento econômico das colônias do norte e a burguesia comercial ali enriquece, a burguesia colonial, tá? Corrigindo, a burguesia colonial, a burguesia das colônias, que mais tarde eles vão iniciar um processo de emancipação política em relação à Inglaterra. Então, é aquele período que eu falei para vocês, em que as colônias, tá? As 13 colônias conseguem a sua independência em relação à Inglaterra e você tem a formação dos Estados Unidos da América. Sobre as colônias do Sul, então você tem nas colônias do Sul, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia. E estabeleceram em regiões de extensas planícies, o clima já era um clima quente, isso favoreceu o desenvolvimento da agricultura de gêneros tropicais, como o tabaco, algodão e milho. A exploração agrícola na região das colônias do sul, ela deu-se nos modos do plantation, sistema de plantation, que tem as características que nós já vimos, que é a monocultura. Então, você vai ter uma grande extensão de terra que planta uma única cultura agrícola, né? Aqui no Brasil isso acontecia, era uma grande extensão de terra que só plantava cana para produzir o açúcar. Então, lá também, nas colônias do sul, você vai ter uma grande extensão de terra que também só produz um único produto nessas terras, tá? Então, o sistema de plantation é baseado na monocultura, na grande propriedade, como eu já disse a vocês, e eles utilizam mão de obra escrava visando o mercado externo. Então, você vai ter aí plantação de uma única cultura agrícola, uma grande extensão de terra com o uso de mão de obra escrava. Isso é a característica do sistema de plantation, tá? As características das colônias do sul eram semelhantes às de exploração realizadas pela Espanha, Portugal e França. Então, você vai ter aí um modelo de
colonização de exploração. Nas colônias do Centro-Norte você tem um modelo de povoamento, nas colônias do Sul você tem um modelo de exploração. Em áreas tropicais ou mineradoras você tem aí a Espanha, Portugal e França realizando esse tipo de colonização, tá? De exploração. Então, Portugal, Espanha e França, eles utilizam a forma de colonização de exploração, explorar a terra, regiões mineradoras e em áreas chamadas de áreas tropicais. Então, aqui você tem escravizados em plantações de algodão lá na Geórgia, né, que é a região, era uma das colônias do Sul, e no século XIX, e essa escravidão ela vai permanecer mesmo quando os Estados Unidos se formam, né, depois de eles deixarem de ser colônia, se emanciparem da Inglaterra e se transformarem numa nação. Mesmo assim, a região sul ainda continua com o processo de escravidão. E aí nós temos que destacar também os povos originários. Existiam povos originários ali? Sim. Os territórios das 13 colônias, assim como de toda a América, ele já era povoado também por povos nativos, de forma semelhante ao acaso dos espanhóis e portugueses, os colonos ingleses e seus descendentes. Eles encontraram diversos povos habitando no território no qual eles vieram se estabelecer. Então, os povos que eles encontraram aqui foram na América do Norte, né? Quando eu falo aqui, eu me refiro à América do Norte, foram os povos Cherokee, Dakota, Delaware, entre muitos outros. Então, eles eram chamados também de povos nativos, né? Que já habitavam a região antes da chegada dos ingleses, tá? E esse encontro dos colonizadores com os povos nativos não foi nada pacífico, houve uma dizimação também dos indígenas, e muitos eram obrigados a se refugiar no interior do continente. Ao longo dos séculos posteriores da história dos Estados Unidos, os territórios de propriedade dos indígenas acabaram sendo sistematicamente invadidos. Então, nada tão diferente do que aconteceu com o Brasil, né? Nas regiões também ali entre os incas, mais e astecas, então foram populações dizimadas. Então, na América do Norte também aconteceu uma situação muito semelhante com os povos nativos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a colonização francesa. A França, ela também não reconheceu a divisão do mundo entre os portugueses e os espanhóis, que é o Tratado de Tordesilhas. E aí, a França, ela se aproveitou do desinteresse de Portugal pelas terras brasileiras no início do século XVI. Porque, como vocês sabem, se não sabem, ou se não lembram, vamos relembrar, o Brasil teria sido descoberto, né, achado, na verdade, em 1500, mas aí Portugal resolveu colonizar o Brasil só 30 anos depois. Então, como Portugal não colonizou o Brasil assim, né, que ele encontrou, os franceses se aproveitaram desse desinteresse e começaram a transitar por aqui, pelo litoral brasileiro, e começou a contrabandear o nosso pau-brasil, né, porque o Portugal só colonizou realmente o Brasil 30 anos após o achamento, né, o achamento do Brasil, que ele começou a colonizar o Brasil. E aí, mais tarde, em razão das guerras religiosas lá na França, né, entre os católicos e os huguenotes, os franceses eles também tentaram estabelecer colônias no Brasil. Então, havia uma disputa entre cristãos e protestantes também na França, e eles tentaram vir para o Brasil estabelecer algumas colônias aqui, na região do Rio de Janeiro e do Maranhão, e, contudo, né, eles não conseguiram se manter aqui, eles acabaram sendo expulsos. Então, assim, os colonizadores franceses concentraram-se também na América do Norte e obtiveram sucesso no Canadá. Então, lá no Canadá, eles conseguiram se fixar e colonizar. E ali eles iniciaram uma colonização, fundando Quebec em 1608. Também no centro-sul dos atuais Estados Unidos da América, os franceses eles estabeleceram colônias na região de Louisiana. Eles praticavam atividades relacionadas à exploração de peles de animais e de mão de obra indígena. Então, aqui você tem a ocupação da França nessa região. Depois, os Estados Unidos acabou comprando esse território,
mas essa região aqui, centro-sul dos atuais Estados Unidos, pertenceram à França, tá? E o Canadá também. Então, eles colonizaram essas duas áreas. Na América Central, eles ocuparam o Haiti. Então, na América Central, eles também conseguiram ocupar a região do Haiti. E na América do Sul, eles fundaram a Guiana Francesa, que ainda hoje é um território francês. Nessas regiões tropicais, a França estabeleceu colônias com base na monocultura, latifundiária, escravocrata e exportadora, que é o tal sistema de plantation, tá? É o mesmo modelo de exploração colonial. Com o tempo, a França acabou perdendo territórios, especialmente por causa de problemas internos. E aí o Canadá, foi em razão dos desastres militares diante da Inglaterra. A Louisiana, como eu já disse a vocês, eles venderam as terras para equilibrar as finanças, então eles acabaram vendendo as terras de Louisiana para os Estados Unidos. Apesar do Canadá ser atualmente um país membro da comunidade britânica, o idioma francês não foi abandonado por lá, e aí dizemos que o Canadá ainda é um país bilíngue nas Américas, tá? Que se fala o inglês e o francês, tá? Nota sobre o Haiti. O Haiti antigamente era chamado de São Domingos, tá? E viria a ser uma das mais conhecidas colônias francesas por uma revolta liderada por escravizados no final do século XVIII e por ter sido a primeira colônia da América a abolir a escravidão. Então, a primeira colônia da América a abolir a escravidão foi o Haiti. Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre a insatisfação com a política mercantilista, tá? O mercantilismo, nós estudamos já esse tema, ele surgiu logo quando findou ali o feudalismo, né? Foi um sistema econômico que substituiu o sistema feudal. Processo que ocorreu em razão do renascimento comercial, com o surgimento da burguesia, e aí surge esse sistema econômico chamado de mercantilismo. Então, nós tínhamos algumas características do mercantilismo, que era a intervenção da economia pelo Estado, então o Estado que intervia na economia, esse Estado absolutista, né? No mercantilismo, nós aprendemos que eles buscavam metais preciosos, o acúmulo de metais preciosos. Eles também queriam uma balança comercial favorável, mediante a imposição do protecionismo alfandegário. Então, era importante o quê? Eles queriam mais exportar do que importar. Era melhor vender do que comprar. E proteger, né, as suas mercadorias no seu território, impondo o protecionismo alfandegário, então colocando uma taxa sobre produtos importados. E a formação dos impérios coloniais. Então, eles também tinham interesses em formar colônias, em conquistar colônias, né, que digo, para explorar dessas colônias matérias-primas e tirar metais preciosos. Então, essas eram as características da política mercantilista. Porém, gente, com o passar do tempo, essa política vai mostrar sinais de enfraquecimento, fragilidade, e ela passa a ser criticada por alguns pensadores que vocês ainda vão estudar no próximo ano. E aí a gente viu que isso aconteceu já no caso da Espanha, porque ela não investiu nas atividades econômicas internas, né, voltada para a subsistência da população, e aí a gente viu na aula passada que houve uma crise de abastecimento no país, porque ela só se preocupou em tirar ouro da América, e abandonou as suas atividades econômicas, e acabou tendo que importar alimento, o que gerou muita inflação. Ela perdeu grande parte do seu ouro também comprando alimento, mercadoria com o ouro que ela tirou das Américas, tá? E aí a Inglaterra, a França acabou com muito ouro que acabou tirando esse ouro dos espanhóis, tá? E aí a Espanha ficou aí com menores reservas. Já na Inglaterra, a gente vai ter o desenvolvimento de uma burguesia comercial que aos poucos começou a pleitear seu lugar no parlamento inglês. Essa burguesia queria ter participação no parlamento. Além disso, o país também vivenciou um grande desenvolvimento industrial, queria maiores lucros, não queria mais que o Estado intervisse na economia, e questionava esse monopólio, esse controle, né, estatal, esse controle do Estado, que controlava preços, que controlava salário. Então, isso já não combinava mais, né, com essa mudança que ocorria ali na Inglaterra,
E aí eles queriam mais liberdade de comércio, né? Mais liberdade comercial. E aí nós vamos ter o enfraquecimento do mercantilismo. Certo, galerinha? Por hoje nós concluímos aqui. Alguma dúvida? Falem comigo no privado, voltem também à videoaula, tá certo? E agradeço a participação de vocês. Vamos para a plataforma para fazermos as atividades. Um forte abraço e tchau, tchau, galerinha.